Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários. Por aqui, na quinta-feira passada não teve aula, então hoje eu vou trazer para vocês também, além dos casos que vocês estão vendo na tela aqui, já compartilhados nos meus stories, casos extras que eu trabalhei nos últimos dias de alguns potenciais clientes. Então, são casos relevantes para compartilhar aqui com vocês. O primeiro da tela é do grupo de WhatsApp, que pediram para eu comentar, então eu trouxe aqui na aula de hoje, também vou comentar na mentoria dúvidas, mas já trouxe aqui para a gente estudar mesmo o processo como um todo. O que aconteceu com esse processo minerário? Era um alvará de pesquisa, teve uma mudança de regime, teve apresentação de relatório final de pesquisa negativo. Eu vou abri-lo também no Cadastro Mineiro para a gente ver melhor as datas principalmente. A pergunta que eu fiz aqui é pensando na regra geral. O que acontece quando a gente apresenta um relatório final de pesquisa negativa, a ANM? Via de regra, a área é elegível à disponibilidade, mas não foi o que aconteceu com esse processo 1. Por quê? Porque o último evento desse processo foi o arquivamento do processo. Então, aqui perguntei se você concorda ou não com esse arquivamento para seguir na discussão. A segunda pergunta referente a esse processo seria qual o motivo desse arquivamento desse processo minerário. E aqui eu coloquei algumas opções também, para vocês pensarem um pouco e responderem. Mas vamos aqui no processo, esse é o número do processo minerário. O que aconteceu com ele? O alvará de pesquisa teve o início dos trabalhos de pesquisa comunicado, mas observe uma coisa bem curiosa desse alvará de pesquisa, que foi solicitado somente para um ano. O alvará de pesquisa a gente pode solicitar até 3 anos. Um ano eu nunca recomendo, porque é um prazo muito pequeno, a gente não consegue desenvolver muita coisa. Já teve aqui um auto de infração por não pagamento da taxa anual por hectare, teve cessão de direitos minerários também feita, protocolizada, e aqui teve pagamento da taxa, obviamente, porque cessão só é aprovada se a gente está falando de alvará de pesquisa, se está com todas as taxas em dia. E aqui na sequência, já quase na vigência final do alvará de pesquisa, que vence em 23 de 4 de 2019. Então, aqui em 17 de 4 de 2019 foi protocolizado um pedido de mudança para licenciamento mineral. E esse licenciamento foi autorizado aqui em 29 do 8. Mas antes disso, cumprindo até a data final de vigência do alvará, foi apresentado um relatório final de pesquisa, e nesse caso, negativo. A grande discussão para esse processo minerário seria se estava correto esse arquivamento de processo, mas mais baseado nesse parecer técnico. E aqui vocês estão vendo na tela o SEI. Tem esse parecer técnico 281, e aqui eu abri ele, que foi esse parecer que veio no grupo de WhatsApp. A grande questão desse parecer é a seguinte, que foi apresentado um relatório final de pesquisa negativo, falando, titular, afirmando que não tinha encontrado nenhum tipo de substância mineral, mas que solicitou a mudança de regime para extração de areia. Como assim, né? Tem. Ele falou que não tem nenhum tipo de minério, mas ele solicitou mudança de regime. Mas a ANM entende o seguinte, e isso é muito importante a gente entender, porque eu já trouxe isso em outros casos aqui. Quando tem esses casos de mudança de regime, e o titular, por exemplo, ele não quer ficar com os dois processos minerários, porque toda vez, deixa eu voltar aqui para vocês verem, toda vez que a gente entra com processo de mudança de regime, um novo processo minerário é criado. Então, a gente está aqui nesse processo de 2017, e aqui no Cadastro Mineiro já fica o processo associado, que é o processo de 2019. Toda vez que a gente entra com esse pedido de mudança de regime, a gente podia ficar com esses dois processos minerários de forma paralela. Então, eu podia deixar coexistindo o meu alvará de pesquisa e o meu registro de licença, se fosse estratégia do empreendedor. Nada impede que o empreendedor apresente um relatório final de pesquisa negativo, porque aqui ele se livra da obrigação do alvará. Então, ele está abrindo mão desse alvará de pesquisa, mas ele não está abrindo mão do registro de licença dele. E esse processo ele não pode ser colocado em disponibilidade, por quê? Porque já existe outra área sobrepondo esse processo minerário, já existe o processo da mudança de regime, que é do mesmo titular. Então, o procedimento correto é sim ele ser arquivado. A grande questão aqui é esses argumentos que eles de fato utilizaram para a questão do relatório final de pesquisa. Mas a ANM concluiu que a área não pode ser colocada em disponibilidade, visto que houve mudança de regime e que a mesma atualmente se encontra onerada. E aqui cita o processo de 2019, mesmo que tenha sido um relatório final de pesquisa negativa. E aqui ela também, se vocês pegarem para ler depois aqui, ela argumenta direitinho que ele, o titular, ele fez, cumpriu a responsabilidade dele
de apresentar esse relatório final de pesquisa negativo para também não ser autuado por isso, por não ter cumprido essa obrigação. Então, basicamente, o motivo do arquivamento é porque teve essa mudança de regime. E já teve um outro caso também parecido com esse, mas foi ao contrário. O que aconteceu? O titular, até de uma cliente, o titular ele apresentou um relatório final de pesquisa negativo e tinha mudança de regime e a ANM ela colocou a área em disponibilidade. E daí, elegível a disponibilidade, saiu um parecer, um despacho, colocando a área em disponibilidade. Não saiu edital, não foi publicado edital de disponibilidade, mas aconselhei na hora a entrar com um pedido para solicitar o arquivamento do processo e não colocar a área em disponibilidade, porque ia entrar em conflito com o processo minerário de mudança de regime. Então, fiquem atentos a essas questões, principalmente quando envolve mudança de regime, porque pode acontecer essas confusões. Então, aqui, bem tranquilo o entendimento, vamos para o processo 2. O processo 2 é mais em relação a comunicar do início dos trabalhos de pesquisa. E aqui eu trouxe esse processo, a resposta já está até bem na cara de vocês aqui. Esse processo minerário ele já tinha sido uma alvará de pesquisa que já tinha sido prorrogado uma vez. Então, aqui recente saiu uma segunda prorrogação. Então, a pergunta que eu fiz é que se deve ser comunicado esse início dos trabalhos de pesquisa novamente quando há prorrogação do alvará. Aqui, se vocês olharem o histórico, na primeira prorrogação teve comunicado no início dos trabalhos de pesquisa. Então, é extremamente importante a gente fazer esse comunicado. Teve a segunda prorrogação, fazer de novo esse comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, respeitando os 60 dias após a publicação do Diário Oficial da União. E a segunda pergunta aqui é sobre regra geral, que o alvará pode ser prorrogado por uma única vez e teria dois motivos principais que a gente pode argumentar com a ANM para solicitar uma segunda prorrogação, que foi o caso desse processo aqui. E quais seriam esses motivos? Já adianto que a questão, já falei bastante aqui com vocês isso, que é a questão da não obtenção da licença ambiental para pesquisa, ou se for o caso de não ter acordo com o superficiário para entrar na área e fazer a pesquisa mineral. Esse processo está aqui também aberto no Cadastro Mineiro, é da CBPM, o processo da CBPM, igual eu falei para vocês aqui, foi publicado um alvará de pesquisa primeiro para 3 anos, foi cumprido todas as obrigações, foi solicitado prorrogação, então aqui apresentaram um relatório parcial de pesquisa, essa prorrogação foi acatada pela ANM e depois foi solicitado de novo em fevereiro de 2023 uma nova prorrogação. E aqui, né, dentre a justificativa que o titular utilizou, tá aqui que não obteve assentimento para ingressar na área, nem de forma amigável, nem ainda via judicial. Ou seja, esse caso específico aqui, o titular ele está já com um processo judicial em andamento para forçar o superficiário a deixar ele entrar e fazer as pesquisas dentro da área que ele tem direito. Então, até agora, essa situação não se resolveu. E a gente está vendo que é um alvará de pesquisa ó, desde 2015. Então, desde 2015, esse titular ainda não conseguiu acesso a essa área para poder apresentar para poder fazer os trabalhos de pesquisa de fato. E aqui, só para se vocês tiverem interesse, esse processo do SEIS aqui está no despacho, que é esse despacho 94, não, parecer técnico, eu abri 604. E daí aqui traz tudinho que eles analisaram, um formulário mesmo que eles analisaram para esse pedido de prorrogação. Então, coloca aqui todas as informações, né, todas as obrigações que foram cumpridas, nesse caso, ele até apresentou o relatório parcial de pesquisa, a gente até consegue ver aqui que foi feito cadê o pedido deles? Aqui não, mentira. Eles apresentaram a justificativa ao requerimento e o comprovante de recolhimento dos emolumentos. Então, aqui a ANM, quando ela analisou, ela foi especificando cada um dos pontos aqui dentro desse formulário. Esse relatório parcial de pesquisa, não sei se está dentro da justificativa deles como um todo, não tem como saber, porque eles protocolaram poucos documentos aqui. Mas eles consideraram que teve a apresentação desse relatório parcial. E daí as outras comprovantes de não ingresso na área, por exemplo, foi apresentado possivelmente a questão da documentação judicial, do histórico do processo judicial. E aqui eles citaram também todos os documentos dentro do próprio SEI. Então, essa foi a justificativa que eles utilizaram.
Eu já utilizei também questão de justificativa da própria licença ambiental, porque dependendo da atividade, dependendo da área que você for fazer a pesquisa mineral, por exemplo, uma área que necessita de supressão vegetal, você vai precisar dessa autorização do órgão ambiental. E nem sempre sai dentro do prazo de validade do alvará de pesquisa. Já aconteceu isso com uma área que eu trabalhei. Então, o alvará de pesquisa tem lá seus 3 anos de validade, a gente não conseguiu a licença ambiental nesse prazo. E daí a gente, como tinha o histórico do processo ambiental e tudo mais, a gente apresentou isso como argumento junto à ENEM para pedir uma segunda prorrogação. E a ENM acatou e liberou para a gente a prorrogação do alvará de pesquisa. Então, esses são os dois casos principais para a gente solicitar uma segunda prorrogação de alvará de pesquisa. Findados os casos aqui dos histórios que eu trouxe para vocês agora, vou trazer esse processo minerário aqui, mas a gente vai estudar ele mais no Sigmine, para vocês entenderem a pequena confusão que foi esse processo. Que é um processo de 2023, alvará de pesquisa, foi paga a taxa anual por hectare, prazo de 2 anos. Quando a gente vai e joga esse processo aqui no Sigmine, o que acontece? Tem outro processo sobrepondo ele, que é um processo de 2022, que é esse processo aqui. Vou selecionar ele agora. Está sobrepondo esse 830.306 de 2023. O que aconteceu aqui? Até o meu cliente ficou assim, ué, Roberto, como assim? Quando eu requeri essa área, estava livre, não tinha esse processo e apareceu esse outro processo minerário de 2022. O que aconteceu nesse caso? Esse processo aqui de 2022 ele tinha sido indeferido. Tinha sido indeferido por falta de documentação de instrução, e nesse caso tinha sido a questão do pagamento da taxa de requerimento de pesquisa. E o titular, ele solicitou, logicamente, recurso, porque ele fez o pagamento. E daí esse processo voltou a ficar ativo, porque esse recurso foi acatado pela ANM. E agora, o que vai acontecer com esse processo de 2023? Como o de 2022 é mais antigo, então ele tinha o direito de prioridade dele garantido. Então, esse de 2023, ele vai ter a área dele reduzida para poder garantir o direito de prioridade desse de 2022. Porque toda vez que tem esse indeferimento, como foi o caso desse processo, que eu vou abrir para vocês aqui, olha o tipo de indeferimento dele, o de 2022. Foi indeferimento de plano. Indeferimento de plano porque não cumpriu lá conforme o artigo 17 do Código de Mineração. Ou seja, documentação incompleta, e quando é assim a área fica livre, então automaticamente já sai poucos dias depois do SIGMAI. Foi o que aconteceu aqui. Daí o titular apresentou um pedido de reconsideração dentro do prazo, fez da forma certinha, considerou lá os 60 dias, e daí a ANM veio e proveu, aqui, coisa recente, em agosto, aceitou esse recurso que foi apresentado. Então, o processo voltou a ficar ativo no SIGMAI. E agora, ainda não saiu o alvará de pesquisa desse processo, até porque possivelmente a ANM vai ter que fazer um novo estudo aqui por conta dessas sobreposições, mas principalmente vai notificar esse processo de 2023 que vai haver redução de área, para poder conseguir outorgar de forma integral esse alvará de pesquisa aqui de 2022. Então, não tinha como quem está fazendo, por exemplo, de fora, identifica uma área livre, não tem como saber que existia esse recurso para esse outro processo minerário, a não ser que já estava acompanhando, a não ser que tinha alguma informação privilegiada, algo nesse sentido, porque realmente some do Sigmine. Eu já mostrei para vocês um caso também de um cliente meu que aconteceu exatamente isso. Eu estava entrando com recurso para ele por conta de indeferimento, que também foi de forma incorreta, a área dele sumiu do Sigmine, e aí veio outra pessoa e requereu em cima. E o que eu fiz rapidamente foi nesse novo processo que sobrepôs a área dele, apresentei um ofício falando que tinha um recurso no processo original, garantindo o direito de prioridade dele, porque esse recurso ainda não tinha sido analisado. Então, eu já me antecipei para que não saísse o alvará de pesquisa igual saiu para esse outro processo aqui de 2023. Porque agora esse titular aqui vai ser prejudicado, que vai ter boa parte da área dele reduzida. Então, muita atenção para essas questões. Basicamente, no dia de hoje, eram essas coisas que eu queria trazer para vocês. Revisem tanto esse processo que eu já falei antes, no passado, para vocês também, uma situação parecida dessas questões de sobreposição, e sumiu o processo do Sigmine, quanto também esse processo aqui do arquivamento, da mudança de regime e apresentação do relatório final de pesquisa, que tem outros casos nas aulas aqui. Eu vou até tentar resgatar e eu coloco
aqui embaixo para vocês na legenda a data dessas aulas, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira de análise de processos minerais. Até lá.